Hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou. Que notícia fantástica! Já imaginou se você fosse a primeira pessoa do mundo a descobrir isso? É o que veremos no texto de hoje. João, capítulo 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles então lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus:
Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu me sinto muito privilegiado lendo esse texto com você hoje e fazendo esse estudo. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Porto Feliz. E no início do ano passado, há pouco mais de 1 ano e 3 meses atrás, eu comecei com os irmãos aqui da igreja ler o Evangelho de João em nossos estudos de quinta-feira à noite. E viemos lendo sem pressa, trecho a trecho, e meditando no Evangelho de João. Agora nós não podemos fazer reunião por conta da pandemia, por conta da quarentena. Estamos em quarentena. Por isso comecei a gravar os vídeos. Gravei aqui o estudo do capítulo 18, do capítulo 19 e do capítulo 20. Foi muito grata a surpresa quando, gravando o capítulo 19, eu percebi que eu estava fazendo isso à véspera da Páscoa. Eu não tinha planejado isso. Eu não tinha feito a conta disso. E que maravilha podermos meditar na ressurreição de Jesus, justamente na Páscoa. Que presente de Deus! Assim como Deus tem me abençoado com a meditação desse texto, que Ele abençoe o seu coração. Vamos olhar para o texto novamente. O texto está nos lembrando que esses eventos estão acontecendo no domingo, no primeiro dia da semana. Jesus havia sido morto na sexta-feira. Jesus definitivamente cumpriu o dia do descanso, o sábado, e no domingo a ressurreição. No domingo, ainda de madrugada, pela manhãzinha aqui, Maria Madalena foi de madrugada, sendo ainda escuro, e ela viu que a pedra não estava mais lá. A pedra tinha sido revolvida. Então ela correu e foi atrás de Simão Pedro e atrás de João. Nós não sabemos onde Simão e João estavam. É possível que estivessem na casa deles, porque o texto diz que eles voltam para casa, daqui a pouco nós vamos ver. Mas ela vai atrás desses 2 discípulos que estavam constantemente com Jesus e dá para ele a notícia. A notícia é: tiraram Jesus do sepulcro e não sabemos onde puseram. Outros evangelistas vão colocar mais mulheres nessa cena. E nós vemos pela fala aqui que Maria Madalena não está sozinha. Não sabemos. Então, tem mais gente com ela aqui nessa busca pelo Senhor, nessa busca por cuidar do corpo do Senhor. Ela está acompanhada de outras mulheres. Essas mulheres vão até o sepulcro, identificam que a pedra está tirada, que o corpo não está mais lá. Elas correm até a casa desses 2 discípulos e avisam: tiraram Jesus de lá e nós não sabemos onde o puseram. O versículo 3 nos conta então que Pedro e o outro discípulo, que é João, nós vimos várias vezes aqui João falando sobre ele mesmo como o outro discípulo, como o discípulo amado, eles vão ao sepulcro. E os 2 correm, mas João diz que Pedro fica para trás, porque ele corre mais depressa do que Pedro. Ele chega primeiro ao sepulcro, mas ele não entra. Ele baixou, ele viu os lençóis de linho, mas ele não entrou no sepulcro. Logo, então, chegou Pedro. E quando Pedro chega, ele diretamente entra. Nós gostamos muito de falar dos ímpetos de Pedro, né? Esse texto aqui demonstra muito bem isso. Ele chegou e entrou no sepulcro diretamente. Então ele chega, entra e vê. Os lençóis estão lá. Ele vê que o lenço também está lá. E é estranho essa notícia de que os lenços estão lá, porque Jesus foi envolvido. Nós vimos isso no capítulo anterior, envolvido em lençóis, preparado e sepultado. Se alguém fosse roubar um corpo, ninguém tiraria os lençóis, ninguém tiraria o lenço, ninguém tiraria essas coisas, te levaria um corpo embrulhado. Como é que os lençóis estão lá? Como é que o lenço está lá? Algumas pessoas dizem que o lenço estar à parte era um costume da época dos judeus
de quando o dono da casa está dizendo que ele ainda não terminou as refeições e que ele deixa a parte, que ele vai voltar. Bom, eu não sei se é isso, se não é isso, mas o fato é, o lençol está lá, o lenço está lá. Isso quer dizer que não foi ninguém que entrou e pegou o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou, o lençol e o lenço ficaram lá. Interessante o lenço estar à parte, porque não é a notícia de que o corpo dele sumiu. Se o corpo dele tivesse simplesmente sumido, como às vezes imaginamos, desapareceu, desintegrou, então tudo ficaria no lugar. O lenço está à parte. Quem estava lá acordou. Aquele corpo que está lá acordou. Alguém esteve ali, alguém mexeu. Aquele corpo se levantou. Aquele corpo deixou as coisas ali, mas também pegou o lenço e deixou de lado. Então Jesus Cristo ressuscitou, não desintegrou. Ele está vivo. Essa é a fantástica notícia que estamos vendo nesse relato aqui. E o que vemos em seguida aqui no versículo 8 é que João também entra. E ele entrou, ele viu e ele creu. Entrou, viu os lençóis lá, deixados lá, e ele creu. Olha o que diz o versículo 9. Ele creu porque ainda não tinham compreendido a Escritura. Eles não tinham compreendido que era necessário Jesus morrer e ressuscitar. Mas agora eles entendem. Jesus ressuscitou. Com essa crença em que as profecias estavam sendo cumpridas, com essa crença em Jesus como Messias, como Filho de Deus, João e Pedro voltam outra vez para casa. O texto nos diz, no versículo 11, que eles voltaram para casa. Entretanto, a Maria permaneceu chorando junto à entrada. E enquanto ela chorava, ela se abaixou, ela olhou para dentro do túmulo e ela viu 2 anjos. Olha como Maria Madalena se apresenta totalmente desejosa por ver Jesus. Ela busca o seu mestre ainda de madrugada, busca o corpo, chega lá, o sepulcro não está, ela vai até os discípulos. A impressão que nós temos é que os discípulos a deixam para trás, Pedro e João saem correndo e vão correndo até o sepulcro e ela vai atrás deles. Eles chegam lá, constatam que os lençóis estão lá, constatam que ele não está lá. O texto nos diz que João viu e creu. Então eles saem e voltam para casa e Maria Madalena continua no sepulcro chorando a ausência do seu mestre. Eu quero meu mestre. Uma mulher que acompanhou Jesus, que estava aos pés da cruz de Jesus com outras mulheres, e elas continuam buscando pelo mestre. Agora essa mulher vê 2 anjos. Que privilégio ver anjos, uma coisa que poucas pessoas na história da Bíblia podem relatar que viram. Ela vê 2 anjos. Quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um anjo está à cabeceira e outro anjo está aos pés. E os anjos lhe perguntam: por que choras, mulher? Por que choras? Ela respondeu: eu choro porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram o meu Senhor. Quando ela diz isso, eu não sei onde puseram o meu Senhor, quando ela compartilha esse desejo pelo Senhor, Jesus aparece para ela, versículo 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus então faz para ela a mesma pergunta: mulher, por que choras? Quem você procura, mulher? Ela achou que ela estava falando com um jardineiro. Curioso percebermos que a aparência física de Jesus deveria não ser idêntica à que era antes de sua ressurreição, porque Maria não o conhece. Maria acha que está falando com um jardineiro e fala: cadê o meu Senhor? Se você tirou o meu Senhor daqui, diga onde você colocou o meu Senhor e eu vou pegar o meu Senhor e vou levá-lo. E Jesus então diz: Maria. Ela reconhece quem ele é e fala: Rabone, mestre.
Aquela mulher que tem buscado a presença do Senhor dela, agora está diante do Senhor, e Ele falando o nome dela, Maria, e ela chamando Ele de mestre. Talvez o desejo seja de abraçá-lo. Você já imaginou se você pudesse encontrar Jesus? Se eu pudesse encontrar Jesus, eu ia querer abraçá-lo, sentar ao pé dele e ouvir sobre a notícia da salvação, ouvir as histórias, ouvir sobre o céu. Eu ia querer ficar ouvindo dele. Eu ia falar: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para nós ficarmos juntos aqui. Vamos ficar juntos, eu quero a sua presença. Mas Jesus diz para ela: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, subo para meu Deus e vosso Deus. Podemos dizer então que Maria é a primeira missionária da era cristã, a primeira pessoa que recebe a mensagem do Cristo ressurreto, a primeira pessoa que recebe a mensagem Cristo está vivo, é uma mulher. E ela é mandada a pregar, a anunciar aos discípulos, pregar aos discípulos: Cristo vive. Ele ainda não subiu para o Pai, mas subirá. Agora Jesus Cristo diz: meu Pai é vosso Pai, meu Deus é vosso Deus. Olha o versículo 18 dizendo que Maria Madalena então vai aos discípulos, anuncia e diz: eu vi o Senhor, e contou para os discípulos o que Jesus disse. Após os discípulos terem ouvido a mensagem de Maria Madalena, eles se reúnem. E na tarde daquele dia, daquele domingo, eles estão reunidos juntos. Jesus aparece para eles, é o versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, no primeiro dia da semana, eles estavam de portas trancadas, com medo. Jesus veio, pôs-se no meio dele e lhes disse: paz seja convosco. Os discípulos estão trancados e com medo dos judeus. Os judeus acabaram de matar Jesus. Os judeus provavelmente iam trabalhar para sufocar os seguidores de Jesus, e isso gera neles medo. Eles estão com medo, e diante do medo deles, Jesus chega e Jesus diz para eles: paz seja convosco. O versículo 20 nos diz que Jesus, depois de dizer que a paz seja com eles, Jesus demonstra a mão, Jesus demonstra ao lado as marcas, demonstrou as mãos, demonstrou o lado, e os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O que Jesus falaria agora? Versículo 21, Jesus diz de novo: paz seja convosco. Jesus se aproxima e diz: paz seja convosco. Demonstra para ele os ferimentos e Jesus diz de novo: paz seja convosco. João quer nos mostrar o que a presença de Cristo deve gerar num grupo de pessoas com medo. Jesus chega e diz: não tenham medo, eu estou vivo, tenham paz. Se vocês entenderem que eu estou aqui, que eu estou com vocês, vocês terão paz. Paz seja convosco, paz seja convosco. E para esses discípulos então que recebem a paz, Jesus tem uma mensagem: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Lembra do desejo que eu falei que Maria devia ter de abraçar Jesus e ficar ali com ele? Pois bem, Jesus diz para ela: não, o importante agora é você anunciar que eu estou vivo. O importante agora é você proclamar que eu vivo. Então ele despede Maria Madalena ali com a missão de anunciar que ele vive. E ela vai e cumpre a missão anunciando aos discípulos. Jesus agora chega com os discípulos. E eu imagino que os discípulos também querem fazer festas. Jesus fala assim: vocês têm uma missão. Eu vim enviado do Pai. Agora eu envio vocês. E vocês têm que proclamar a vida, proclamar para que essa paz que alcança o coração de vocês e que tira o medo, agora alcance o coração de outras pessoas, tirando delas também o medo. Proclamem que eu estou vivo, eu envio vocês a anunciar.
E como marca desse envio, Cristo sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E o que nós vemos é que o Espírito Santo vai acompanhar esses irmãos, assim como ele acompanha até hoje a igreja. E já tem sinais de que eles farão o que o Espírito Santo faz, de que eles dão o que o Espírito Santo dá. Eles são guiados pelo Espírito Santo, fazendo o que o Espírito Santo faz, comunicando o Evangelho que confronta pecadores e perdoa pecadores. E esta ação que o Espírito Santo faz de convencer alguns do seu pecado para a salvação e de não convencer outros e eles então caminham para a condenação, essa ação a igreja faz e os apóstolos aqui começam a fazer isso, ser guiado pelo Espírito Santo. Quem está fazendo isso é o Jesus que foi batizado e recebeu o Espírito Santo e foi dirigido pelo Espírito Santo. Agora os apóstolos são dirigidos pelo Espírito Santo e logo em seguida a igreja toda será conduzida, guiada pelo Espírito Santo. Tem um discípulo que não está lá, Tomé, não está entre os 12 quando Jesus aparece. E acontece que eles dizem para Tomé: Jesus ressuscitou e nós vimos o Senhor. E esse texto tão conhecido pela dúvida de Tomé, diz que Tomé fala assim: eu só crerei se eu ver e colocar o dedo. Só se eu ver e só se eu puser o dedo nas suas feridas, nas suas mãos e no seu lado, porque eu sei que o meu Cristo foi furado e foi transpassado. Você não acha curioso Tomé pedir para ver justamente os sinais do sofrimento, os sinais da angústia, os sinais da dor, os sinais da humilhação, os sinais da cruz? Eu e você poderíamos dizer então, se for Jesus, que faça cegos verem, que faça aleijados andarem, mas não. O que ele quer ver é o sinal dos cravos. Ele quer é colocar o dedo nesses sinais. Ele sabe que o seu Senhor o salvou na cruz. Ele sabe que o seu Senhor enfrentou a cruz que era dele. E a única forma de identificar Cristo ressurreto é pelas marcas da humilhação, pelas marcas da cruz. Se Ele é meu Senhor, Ele tem poder de vencer a cruz. Se Ele está vivo, Ele venceu a morte foi vencida. Então agora Ele carrega os sinais da morte como vitorioso, como aquele que triunfou sobre ela. Tomé quer ver os sinais que me salvam, os sinais que te salvam, para saber que é de fato o Salvador dele. E o texto nos diz que uma semana depois, passado 8 dias, no outro domingo, eles de novo se reuniram e estavam com as portas trancadas, mas Jesus veio, Jesus se pôs diante dele e de novo Jesus diz para eles: paz seja convosco. Jesus é definitivamente o Senhor da paz. Paz seja convosco, paz seja convosco. Ele chega e dá paz àquelas pessoas temerosas. Logo quando ele chega, ele diz: Tomé, vem cá, Tomé, põe o dedo aqui, vem cá, Tomé, veja aqui o meu lado, sinta que sou eu mesmo. Tomé então vai, vê, e Tomé crê em Deus. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: você creu porque viu. Felizes estão aqueles que não verão, mas crerão. Mas olha como é maravilhoso Jesus se revelar ao incrédulo. Jesus se revelar àquele que fala: eu não acredito se não ver. Jesus vai lá e se mostra, se põe à prova, se dá a conhecer. Jesus continua tornando crente pessoas até hoje. Eu e você, Ele se dá a conhecer, Ele se mostra, Ele se revela, fazendo o improvável, quebrando a nossa incredulidade, quebrando a nossa falta de fé. Jesus chega, entra onde ninguém acha que Ele pode entrar, onde está fechado, tira o medo, comunica paz e se dá a conhecer. Maravilhoso é esse nosso Salvador. João termina dizendo o objetivo disso tudo. Diz que Jesus fez muitos outros sinais
Só que não deu para registrar todos. Mas sabe por que essa história está registrada aqui nesse livro? Essa história está registrada para que você creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo. E crendo, para que você tenha vida e vida em seu nome. Que texto maravilhoso! Uma mulher que começa procurando o Senhor dela, que está chorando, desesperada porque tiraram o Senhor dela. E os anjos dizem para ela: por que choras? Jesus então diz para ela: por que choras? Por que choras? Vai e comunica, carrega a minha mensagem, anuncie que eu estou vivo. Essa mulher sai anunciando, agora não mais chorando, agora alegre, feliz. Chega na casa de pessoas tristes e comunica a mensagem da vitória, da vida de Jesus. Aquelas pessoas, os discípulos, ouvem a mensagem dela, mas ainda não estão felizes, ainda estão com medo. Se reúnem no fim de tarde daquele domingo, ainda com medo. Jesus se põe no meio deles e diz: tenham paz. Mostra quem Ele é. E depois diz novamente: tenham paz. Uma semana depois, Jesus chega e ainda diz: tenham paz. A história que nós lemos hoje é a história de alguém no meio da angústia, no meio da escuridão, no meio do medo, do temor, rodeado por problemas, rodeado por temores, rodeado por lutas, rodeado por incertezas. Jesus Cristo chega no meio das pessoas que estão rodeadas por incertezas, estão inseguras quanto ao amanhã, e diz para elas: tenham paz. Quando Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús, eles querem mostrar para Jesus a angústia. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor é o único que não sabe o que está acontecendo. O Senhor não sabe que o nosso Senhor morreu. Todos estão angustiados, todos estão com medo. Os discípulos aqui estão angustiados e com medo. Jesus se põe no meio da angústia, no meio do medo, no meio da incerteza e diz: tenham paz. Algumas pessoas ainda não conseguem ter paz porque não acreditam que Jesus está ali. Jesus se dá a conhecer, se revela, se dá o experimento. Toque em mim, me experimente, eu estou aqui, você não está sozinho. Mais uma vez, tenha paz. Por que você chora? Por que você está com medo? Tenha paz, você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus está comigo, está com você. Você não acredita? Peça para Ele se mostrar a você. Olhe para a sua história. Veja quantas vezes Ele já se revelou, quantas vezes Ele já te salvou, já te curou, Ele já te libertou, quantas vezes Ele se mostrou no seu caminho. Se você entende que Jesus está contigo, não tenha medo, tenha paz. Que essa Páscoa, diferente das outras, mas Páscoa, seja marcada por paz. Se você não está em paz, é porque você não entendeu que Jesus está contigo. Olhe para Jesus e tenha paz. Que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o nosso Salvador vivo, te abençoe, te proteja e te guarde. Até o nosso próximo encontro.